Olá pessoal, para você que nos acompanha aqui no nosso canal no YouTube, o canal do Cremego no YouTube, se você ainda não segue, aproveita agora, antes da gente começar esse resuminho sobre a resolução 2454 de 2026, que versa sobre a inteligência artificial, resolução essa do CFM, publicada agora em fevereiro de 2026. Se você ainda não segue a gente, clica aqui embaixo para você seguir e ativa as notificações também para vídeos novos. Vamos direto então falar um pouquinho sobre essa resolução. Resolução 2454/2026, que normatiza o uso da inteligência artificial. Meu nome é Rafael Martinez, sou presidente do CREMEGO. Vou falar um pouquinho, resumidamente, sobre essa resolução. A apresentação ela consiste aí em oito partes. A definição, princípios gerais, os direitos dos médicos, os deveres dos médicos, direitos dos pacientes. Classificação de risco, isso é bem interessante, eu faço uma redivisão. A governança sobre essa resolução, a proteção de dados e a autonomia do médico. Vamos lá começar então? Essa resolução, então, estabelece normas para pesquisa, desenvolvimento, governança, auditoria, monitoramento, capacitação e uso responsável das soluções que adotam modelos, sistemas e aplicação de inteligência artificial na área médica. Então, isso é importante, já começa com a definição para que você tenha noção do que essa resolução ampara e o que você precisa saber na sua prática médica. Então, vamos lá. Vamos conversar aqui sobre 4 pilares: segurança, do paciente, a proteção do paciente, a transparência, a clareza nos processos, a isonomia, que é a igualdade de acesso, e o respeito aos valores éticos. Promover o desenvolvimento tecnológico e eficiência do serviço médico em benefício dos pacientes com estrita observância dos seus direitos fundamentais. Quais são os direitos dos médicos, então? É o uso como instrumento de apoio, isso é o principal. A inteligência artificial deve ser usada por você médico, como um apoio às suas decisões clínicas. Não decisões clínicas, gestão de saúde, pesquisa e educação, e não como a ferramenta principal. Você ainda é o ator principal. Acesso à informação, você tem que ter acesso claro, é um direito médico ao funcionamento, finalidade, limitação, risco, grau de evidência dos sistemas científicos utilizados. Recusa também, você pode, se é direito médico, recusar-se à utilização dessas IAs sem a validação científica adequada, sem certificação regulatória, que contradiz seus princípios éticos. Então, às vezes, está trabalhando no hospital, numa clínica, e eles começam a implantar uma inteligência artificial, você tem toda a autonomia de se negar, se você notar que não é baseado na ciência aí. É direito dos médicos também a preservação da autonomia, não ser obrigado, já falei, a seguir as recomendações da IA. Você pode se recusar a usar, e a IA também, como é um apoio a você pode verificar o texto, verificar o que ela está trazendo para você, e também você, de forma autônoma, você fala, não, eu não vou usar esse dizer ou esse resultado que a IA te deu. E responsabilização, proteção contra a responsabilização. Você tem que ser, é direito do médico ser protegido contra a responsabilização indevida por falhas atribuíveis exclusivamente ao sistema DA. Então, isso é importante, a resolução ampara também. E os deveres? Deveres dos médicos. Primeiro, empregar a IA como ferramenta de apoio. Já falei isso e vou repetir novamente. É uma ferramenta de apoio. Você tem que ter o seu raciocínio clínico, a sua formação, a sua cultura, os seus estudos. É a IA como ferramenta de apoio. Exercer um julgamento crítico é o seu dever. O seu dever é exercer um julgamento crítico, avaliar com coerência o quadro clínico, evidências científicas e boas práticas médicas, o que ela está te entregando. Manter-se atualizado, conhecer as capacidades, limitações, riscos e vieses dos sistemas de inteligência artificial utilizado, Então, você não vai delegar a inteligência artificial comunicação de diagnósticos, Não, isso não é uma função da IA, é você não vai fazer que a IA faça um comunicado para o seu paciente sobre um diagnóstico. Isso cabe a você pessoalmente com o seu paciente. Você tem que usar sistemas com um padrão mínimo de segurança e compartilhar dados. É proibido também compartilhar esses dados sem uma base legal adequada, Então, você, médico, permanece integralmente responsável pelos atos praticados com a IA.
Outros deveres dos médicos, usar sistemas regulamentados. Então, você tem que tentar usar apenas aqueles sistemas que atendem às normas éticas, técnicas e legais e regulatórias. E tudo, sempre. Nosso prontuário, nosso guia, né? Documentar o uso da IA como apoio da decisão médica. Isso é importante para você. Nosso prontuário é o que dá aí a capacidade de confiança do paciente no sigilo, e tudo que você faz tem que registrar ali no prontuário. Serve para você também, para para as suas explicações. Relação médico-paciente. A relação médico-paciente não deve ser comprometida pelo uso da IA. Porque você tem que escutar, você tem que ter empatia, tem que passar confiança, respeitar a dignidade humana e ter uma ótima relação com o paciente. O paciente tem o direito de ser informado de forma clara e acessível quando os modelos e sistemas de aplicação de IA foram utilizados como apoio relevante ao cuidado diagnóstico. Então, isso aqui talvez seja uma das coisas mais essenciais, né? Se você usa IA, seu paciente tem que saber que você está usando de forma clara como um apoio. O médico deverá respeitar a autonomia do paciente, inclusive quando a recusa é informada para o uso de modelos e sistemas de aplicação de IA. Então, o paciente, às vezes, pode se recusar que você use qualquer tipo de modelo de IA, e você deve respeitar essa autonomia. E quando você usar, já foi falado aqui, falar para os pacientes. O anexo 2 da resolução traz aí 3 classificações de risco para o uso da IA. O risco baixo é aquele quando a IA, por exemplo, marca uma consulta para você lá com um paciente. Isso é um risco baixo. Lá, impacto mínimo, não exerce a influência direta na sua clínica, agendamento, logística, tradução de prontuário, etc. Então, como regra geral, monitoramento periódico é básico. Agora, o médio risco, já quando tem a decisão, existe um risco aí de mitigável de supervisão da atividade humana. Você tem que ficar atento. Por exemplo, sistemas de apoio clínico, onde o erro pode ser corrigido antes do dano. Então, quando existe alguma uma oportunidade que a IA começa a tentar fazer um desfecho clínico do paciente, você tem que atuar. Isso é o médio risco. O médico tem que olhar, perceber, ver, concordar ou não. Então, você monitora regularmente o desempenho da IA nesses casos. Isso é importante para você estar lá no anexo 2, depois convém que você dê uma lida também. E alto risco, né? Aí existe uma potencialidade grave de danos relacionados ao uso da IA, tanto físicos quanto morais, porque ela pode decidir aí diretamente decisões severas. Por exemplo, decisões sobre diagnóstico, intervenção em pacientes vulneráveis. Então, você tem que ter uma avaliação rigorosa, uma validação rigorosa se ela está apoiando você ou não na sua prática médica. Isso aí é um alto risco. Eu fiz um outro aqui, que lá no anexo 2 está escrito alto risco e riscos inaceitáveis, né? E aí eu dividi o alto com inaceitável. Então, alto risco e riscos inaceitáveis na resolução estão juntos. Eu quis dividir aqui um pouquinho para que vocês tenham uma lida. Então, é inaceitável quando a IA tem risco de violar aí direitos fundamentais da segurança do paciente, né? Então, isso a gente acha isso aí, o uso da IA proibido. Né? O restante você tem que monitorar periodicamente, regularmente e rigorosamente, dependendo do que você usa na sua prática médica aí, e dependendo da potencialidade de dano ao paciente. A instituição médica ou médico deve desenvolver ou contratar um modelo, sistema e ou aplicação de IA, estabelecendo processo interno de governança apto a garantir a segurança, a qualidade e a ética. Então, isso é importante, está previsto lá também. Tem que ser criado isso deixa eu vou verificar esse slide aqui um pouquinho. Pronto, voltei com a correção do slide para ficar mais fácil a visualização. Então, aonde existe na instituição criação de sistemas próprios daquela instituição, então um hospital, por exemplo, cria um sistema de inteligência artificial para fazer várias etapas, tanto da governança, da parte de gerenciamento de médico, de prontuário, de exames. Cada hospital, então, precisa criar obrigatoriamente uma comissão de IA e telemedicina sob uma coordenação médica e subordinada à diretoria técnica. Isso aí garante que o médico esteja presente nessas etapas, eliminando ou mitigando riscos à segurança do paciente. Então, ter a transparência do emprego da IA, prevenção de vieses, interoperabilidade, colaboração, gestão do ciclo de vida do produto, tudo isso essa comissão tem que ficar de olho.
E o diretor técnico é o responsável aí por fazer essa fiscalização, diretriz de segurança, ética, transparência no uso da IA. Isso é importante, né? Então, esses locais onde começa a ter muita esse uso dessas soluções de IA, deve-se criar essa comissão. Proteção de dados, isso é mais do que difundida aí na prática normal, né? Conforme a LGPD, os dados utilizados no desenvolvimento, treinamento, validação e implantação devem observar rigorosamente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei está aí 13.709 de 2018, porque para dar confidencialidade, integridade e segurança. Então, dá muita confiança ao trabalho médico, sempre é o sigilo, a confiança que o paciente tem, a confiabilidade de que está sendo bem tratado pelo médico e esses dados eles são protegidos, inclusive amparados na lei, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque existe riscos, como é tudo digital, existe risco de perda de dados, acessos não autorizados, alteração não autorizada de dados, destruição acidental ou intencional de algum dado, algum prontuário. Então tem que ficar muito atento a isso e criando a comissão ou a direção técnica super antenada a isso também. Finalizando, a autoridade final sempre é do médico, né? Isso é inegociável e intransferível. Em nenhum momento os modelos, sistemas e aplicações de IA na medicina poderão restringir ou subsidiar a autoridade final do médico. Então, a decisão sempre ela é humana. Então, a decisão sempre é humana. Em nenhum momento a autoridade final do médico, isso é inegociável, é intransferível. Decisão sempre humana. Diagnóstico, prognóstico, precisão, qualquer ato médico é uma decisão humana. O médico pode acolher ou rejeitar as sugestões de IA conforme o seu julgamento. O médico tem o direito de não utilizar e a penalização. Nenhum médico deve ser penalizado por optar ou não em seguir as orientações de IA. Instituições não devem impor metas que subordinem as condutas médicas. Os princípios fundamentais são os anexos, aqui eu não vou ler para vocês, mas convém vocês deem uma olhada, lida criteriosa aí na resolução. Existem alguns termos e as definições dos termos: transparência, accountability, preocupação, livre iniciativa, educação, eficiência, autonomia, segurança, né? Então, dê uma olhadinha, se você está querendo ler, pode pausar o vídeo e fazer a leitura, ou mesmo ler lá na resolução final. A publicação foi dia 27 de fevereiro de 26 e 180 dias para fazer a validação. E os princípios norteadores dessa resolução do CFM é sempre a beneficência, não maleficência, autonomia, justiça e o cuidado humano. O uso responsável de IA deve ser sempre se orientar para esses princípios que são fundamentais aí. Eficiência, não maleficência, autonomia, justiça e o cuidado humano. Se você não nos segue, é um momento agora para você clicar aí embaixo para seguir o canal do YouTube aqui do Cremego, nosso Instagram do Cremego também. Na tela está o telefone geral, o e-mail, o telefone da ouvidoria também, o e-mail da ouvidoria, e em alguns casos de divulgação médica também o telefone da Codan. Então é isso, pessoal. Eu queria mais uma vez agradecer a vocês por ter tido esse tempo aqui comigo para a gente explicar um pouquinho sobre a resolução, mas é muito melhor que você leia aí num período que você tiver de livre, leia essa resolução com carinho. Estamos aptos também a tirar as dúvidas e outros eventos ocorrerão no Cremego, na sede do Cremego, para a gente discutir melhor tanto a implantação como essa resolução. Fiquem aí todos com Deus. Muito obrigado aí por mais uma vez assistir esse vídeo. Cremego, valorizando os médicos, fortalecendo a medicina.